Vamos lá, queridos. Nós acabamos de concluir essa temporada ali falando sobre o espírito, ou o fruto do espírito. Nada mais é do que você entrar dentro da dimensão da maturidade. Irmãos, pessoas que produzem ou que manifestam o fruto do espírito são pessoas maduras, pessoas que não conseguem fluir dentro dessa dinâmica do fruto do espírito, são pessoas extremamente imaturas ou perversas. Qual a diferença do imaturo para o perverso? O imaturo, ele está fazendo aquilo de certa forma por ignorância ou por não ter quem corrija, né? Então, a partir do momento em que alguns são expostos a uma repreensão, vamos dizer assim, eles passam a levar aquilo de uma forma mais, vamos dizer assim, ter um coração humilde e ensinável, falando, não, realmente, eu tô exagerando nisso aqui, olha, eu tô vacilando nisso aqui, realmente eu preciso de ser transformado. Amam a correção. O perverso é aquele que não ama a correção, sabe que é errado e continua fazendo. Então chega um momento em que aquilo vira iniquidade. Iniquidade é o quê? É o encardido, é aquilo que já está como um pecado de estimação e a pessoa não aceita. Eu sei que é errado, mas quer saber? Iniquidade, irmãos. Aí é só na pancada. Quando eu falo pancada, é literalmente ter uma repreensão um pouco mais forte. E aí uma. Ou essa pessoa ela vai caminhar para o caminho da rebelião, ou ela vai se tornar alguém humilde e ensinável e vai voltar para o caminho. Realmente eu estava errado, isso não está certo, isso aqui estava me levando para longe de Deus, isso aqui estava fazendo com que eu perdesse o foco na minha fé. Então eu preciso voltar agora para o caminho. Então, fruto do Espírito, caminho da maturidade, dimensão da maturidade. Falta do fruto do Espírito é imaturidade, ou perversidade, ou o caminho da... Você está acaba se transformando em alguém que não traz edificação. Você conhece uma pessoa que manifesta muito poder, assim, sempre algo muito forte, assim, mas ele não consegue ter pessoas próximas dele por muito tempo? Por quê? Ou às vezes é carrancudo, ou carrancuda, ou às vezes é uma pessoa que tem muitos dons, muito talento e até mesmo sabe fazer as coisas, mas tem dificuldade nos relacionamentos. Então, é a falta de desenvolver essas virtudes dadas pelo Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Irmãos, não tem nada mais poderoso para manifestar, provocar essas virtudes em nós do que problemas. Problemas que vão surgindo. Exemplo, irmãos, vão tendo problemas como... Tem os problemas internos e os problemas externos. Problemas internos, rejeição, ciúmes. A partir do momento que eu aprendo que eu sou aceito por Deus, que Ele me ama, e eu me desconecto do espírito de rejeição, da mentalidade do rejeitado e dos sentimentos de rejeição, entenda, não leva tudo para o lado espiritual, tem a mentalidade que favorece a ação do espírito de rejeição. Existem os sentimentos do rejeitado. Aí é que você vai ter que fazer um exercício. Você vai parar de dar moral para sua alma e começar a se mover a partir do espírito. Não, eu sou amado. Deus me ama. Meus pais aprenderam a amar assim. Quem não sabe dar, quem não recebeu não sabe dar. Então, essa é a forma que eles demonstraram amor. Glória a Deus por isso. Tem gente que não entende quando chega muita crítica, muita coisa. Irmãos,
Na verdade, ele está tentando ser o seu professor, ele tentar te ensinar, não te desconstruir. Mas é a forma como ele aprendeu. Eu acho que tá certo, tá certo. Enfim, entenda que Deus te ama. Ciúmes. Amados, a partir do momento que você tem claro a sua identidade, você não vai se comparar com ninguém, você não vai competir com ninguém. Então, aí o Senhor vai produzindo isso aí. Aí você vai crescendo em amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, mansidão e domínio próprio. Entendeu? E é uma crescente. Então, concluímos esse propósito agora. E vamos entrar na terceira parte, que é sobre fundamentos da fé. Princípios da fé. Nós vamos aprender a ter uma fé madura, né? Quem está preparado aí? Abra aí Hebreus capítulo 6. Quem pode ler para nós? Hebreus capítulo 6, verso 1. Leia para nós, por favor. Abra o microfone. Quem está lendo não abriu o microfone. Shalom. Shalom, Hebreus Priscila. Tudo bem? 6, versos 1, né? Hebreus 1. Eu, 1, 6. 6:1. 6, 1. Pelo que, deixando os ruídos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Até aqui, pastor? Amém. Isso, até aí. Alguém tem outra versão diferente? Obrigado, Priscila. Eu acho que a minha é diferente. É Hebreus o quê? 6:1. 6:1. Por isso, Isso. deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, sem retornar ao fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Amém, amém, amém. Alguém tem outra? Não, né? Beleza. Vamos caminhar aqui. Olha só, irmãos. A primeira mensagem de João. Então, nós estamos falando aqui de João Batista. Batista não é o sobrenome dele. Batista é aquele que batizava, conhecido como João o Batista. Então, Mateus capítulo 3, verso 1 a 8 diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, no que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Usava João vestes e pelo de camelo e um cinto de couro, para a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus, vinham ao batismo, disseram-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, agora depois vem a primeira mensagem de Jesus, também foi arrependimento. Então, daí por diante passou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus. Alguém aqui sabe me dizer qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Escreve aí, ou abre o microfone e fale. Ou simplesmente escreva aí: não, não sei. Sim, eu sei. Então escreva o que você sabe. Qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Qual a diferença? Amados, no meu entendimento, até onde aprendi, o reino de Deus é onde Deus está. O reino dos céus é uma porção do reino de Deus, aonde ele começa a operar. Um exemplo: nós temos o céu, nós temos o trono de Deus, reino de Deus, reino dos céus. Vamos lá, vocês sabem como é que funciona ali a questão da como é que é o nome? Quando tem um país e aí ele tem ali eu acho que consulado, não é? Então, ali é onde todas as leis daquele país operam dentro dos limites daquele consulado. Então, o que é o reino dos céus? É uma porção do reino de Deus na terra. O reino de Deus, aonde ele governa, aonde ele tem o trono, tem os anjos, toda aquela expressão do céu. O reino dos céus é uma porção do reino de Deus, por exemplo, na terra. Então, olha só, irmãos. Mateus capítulo 11, ou Mateus capítulo 12, verso 28, fala que se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus começa a operar. Então, o reino de Deus é onde ele governa. Amém? O reino dos céus é uma porção do reino de Deus que faz com que ele, de certa forma, tenha acesso ao coração dos homens, acesso a uma atmosfera onde ele é convidado para que ele possa mudar todo o cenário. Entenda, amados. A palavra fala, no livro de Salmos, capítulo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, para que haja um operar de Deus, os homens precisam convidar. E também, para que haja um operar do diabo, os homens também precisam cooperar. O diabo ele não pode simplesmente, estou com vontade hoje de trazer caos para a terra. Não, ele precisa de pessoas engajadas dentro desse projeto dele. Quem está entendendo? E o reino de Deus é a mesma coisa. Precisa de pessoas engajadas em buscar a Deus e trazer essa atmosfera dos céus aqui na terra. Mas isso exige de nós posicionamento, não acontece espontaneamente. Amém?
Os 12 apóstolos pregaram sobre arrependimento também. Marcos capítulo 6, versos 7 a 13, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem túnicas. E recomendou-lhe, quando entrardes em alguma casa, permanecer ali, até vos retirares do lugar. Se alguém não vos receberem, nem ouvires, ao sair dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam, numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, a mensagem no dia de Pentecostes também: arrependei-vos. Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Também temos a mensagem de Paulo, que visava ou apontava para arrependimento. Atos capítulo 20, verso 20 a 21, que diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou ensinar publicamente também, casa em casa, testificando tanto judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, arrependimento. Então, para desfrutar de uma vida cristã verdadeira, é necessário arrependimento, pois todos pecamos e todos nós precisamos da glória de Deus. Então, Romanos 3, 23 vai explicar sobre isso aqui, né? Então, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver uma vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu fazer isso por nós. Então, não uma só pessoa, não existe uma só pessoa que não necessite da obra da cruz. Muitas vezes a gente vai vir cheio de obras de, mas eu sou uma pessoa honesta, não faço mal para ninguém, não roubo, não fumo, não falo mal de ninguém. Então, irmãos, a palavra fala, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. E nós, por mais que possamos fazer obras boas, essas obras boas não nos faz merecedores do reino, nos faz merecedores do céu. Somente pelo sangue de Jesus. Agora, nós não somos salvos pelas obras, porém, todos aqueles que são salvos precisam produzir boas obras. Entendeu? A salvação vem pela fé. Confesso com a boca, creio com o coração. Agora eu preciso caminhar nessa fé, crescendo de glória em glória. Todos nós precisamos da obra da cruz. Precisamos entregar para Ele os nossos desejos, nossos intentos, nossos sonhos, planos, projetos, passando pelo crivo da cruz. Estão aí, crente? Então, se esse fundamento ele não for aplicado no nosso coração, toda a estrutura da vida estará em perigo sobre uma areia moventiça do nosso orgulho. Eu resolvo meus problemas. Eu estou em santidade. Não, amados. Como se diz, é nossa obrigação andar em testemunho. Nós não estamos fazendo nada além, vamos dizer assim, algo demais. Faz parte do processo do caminhar cristão andar em santidade. Então, cuidado, nós temos que tomar cuidado para não transformar isso e levantar como um troféu de orgulho. Você será incapaz de suportar as provações ou tribulações se apoiar nessas coisas.
Então, em Atos capítulo 17, verso 30, Paulo também fala: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependem. Então, o autor de Hebreus chama isso de a base do arrependimento das obras mortas. Então, a palavra arrependimento, ela vem de da tradução da palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente. Então, eu tinha uma mentalidade em relação ao pecado, em relação a Deus, em relação ao próximo, né? E uma expressão que exemplifica muito bem essa palavra é dar meia volta. Eu estava de costas para Deus, agora eu me volto para Deus e vou chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Então, quem dá a meia volta vai em direção oposta à que vinha antes do arrependimento acontecer. Eu não entendo, irmãos, simplesmente eu não entendo. É uma pessoa que quer andar com Deus fazendo coisas que Deus detesta, que Deus desaprova. Achando que se eu orar, que se eu jejuar, que se eu ler a Bíblia, negociando a obediência, ele vai me ouvir. E eu estou agradando o coração dele. Ou sacrificando, fazendo sacrifícios, mas não obedecendo. Não, amados, nós temos que virar as costas para algumas coisas, ou para o mundo. Lembrando, irmãos, nossa guerra é contra o pecado, a nossa natureza, contra o mundo e contra o diabo. O mundo, a base dele, egoísmo, orgulho. O mundo, ele vai te levar para uma tendência humanista. Em qual sentido? Ele quer fazer com que Deus se renda aos seus desejos. E não você se renda aos desejos de Deus. Entende? Eu pego um conjunto de versículos para falar: Deus, o Senhor tem que fazer a minha vontade. E não eu pego esse conjunto de versículos e falo: Deus, está escrito. Eu me rendo. Então por que a gente entra em crise muitas vezes? Queremos que Deus faça a nossa vontade. Então, a Deus, olha, eu tô na igreja, viu? Deus, eu leio a Bíblia, viu? Deus, eu tô em santidade, viu? Então, só tem que fazer o que eu quero. Não, amados. Nós que temos que nos render à vontade dele. Deus, eu tô aqui cheio de pensamentos, cheio de sentimentos, cheio de sonhos, mas eu quero. Eu não tô falando pra você não sonhar, tá, irmãos? Tô falando, sonhe, porém coloca diante dele. Deus, ó, tá aqui, isso aqui é a minha vontade. Deus, eu quero ter recursos financeiros. Deus, eu quero ter um carro, quero ter uma casa. Por quê? É dignidade, pai. Dignidade para poder ter agilidade no trânsito para resolver as coisas. Eu quero eu quero ter uma casa, pai, para me sair do aluguel e não perder a paz com essa questão, né? Um dinheiro que nunca mais eu vou ver. É dignidade, pai. Eu quero me estabelecer, quero um lugar. É digno. Senhor, eu quero uma carteira de motorista, porque eu não suporto mais andar de ônibus. É um processo temporário andar de ônibus? Sim, pai, mas eu quero um carro, uma moto, alguma coisa. Eu sei que isso não vai acontecer automaticamente, tem coisas que precisam ser provocadas, eu preciso fazer alguma coisa para gerar mais recursos e isso acontecer. Mas me ajuda, papai. Não quero andar nesse ciclo, nem quero ter uma mente escrava, achando que não sou capaz e que não dá. Então, apresenta os planos a Deus e começa a trabalhar em cima desses sonhos. Deus, ó, tá aqui a sua vontade. Se não for da tua vontade, tira isso do meu coração ou me ensina o caminho que eu devo ir.
Deus, eu preciso de recurso financeiro porque se eu tiver mais recursos financeiros, eu vou poder fazer melhor a sua obra. Eu vou poder dar mais tzedaká, eu vou poder ajudar mais a obra do Senhor, eu vou poder ajudar em missões. Amados, o meu sonho é dar um dízimo de 50 mil. Tô longe disso ainda, hoje, na prática. Mas muito. Porém, é um desejo. Eu preciso ser fiel no pouco e sobre o muito, Deus vai me colocar. Entendeu? O que mais, queridos? Então, sujeitar esses planos e propósitos a Deus. Então, o mundo ele vai me levar a ser egoísta, olhar só para mim. Não, é só meu umbigo. A minha vida gira em torno do meu umbigo. O diabo vai te fazer se opor à palavra de Deus. Então, tem os princípios de Deus e tem os princípios, os antiprincípios, né, vamos dizer assim, ou os princípios contrários. Então, todas as vezes que eu caminho nele, eu estou fazendo a vontade do diabo, não de Deus. E tem também a velha natureza, ou esse pecado que tenta assediar. Então, eu preciso me arrepender. Eu preciso dar as costas para a minha carne. É onde que eu falo, irmãos, a alma. Leia um livro chamado O Poder Latente da Alma. Você vai entender o que eu estou te falando. Você dá moral demais para sua alma e você precisa silenciar ela. Faz ela calar a boca. Faça como o salmista Davi. Alma, porque você está aflita. Volte. Então, muitas vezes você vai ter que dar comando para ela e vai falar. Oa! Vai ter que dar uma rédea nela ali. Então, arrependimento é eu virar as costas para a carne, para o mundo, para o diabo e me voltar inteiramente para Deus. Não é só um pouquinho. Amados, o mundo prega que você tem que ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Em parte, não está errado. De todo. Mas, irmãos, não existe equilíbrio. A palavra ela vai te orientar a você amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Agora, você pode amar a Deus colocando ele em primeiro lugar e todas essas coisas que ele te deu, seja empresa, seja ministério, seja família, todas elas dentro do propósito de amar a Deus com todas as forças. Entendeu? Agora, se eu pego essa ideia de equilíbrio aqui e falo, não, primeiro, isso, segundo, aqui, não, irmãos. Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu posso ter uma família e ela ser o centro e mais importante do que o Senhor. Eu posso ter finanças e essas finanças eu colocar como prioridade. Ao invés de, Deus, o Senhor está me dando para que eu tenha mais mobilidade, o Senhor está me dando para que eu tenha mais, que eu possa apoiar, ajudar mais, o Senhor está me dando para que eu possa cuidar melhor da família que o Senhor me deu, que um dia eu vou ter que prestar contas de tudo isso. Então, portanto, arrependimento. Então, mudar de mente ou virar as costas. Então, eu preciso me alinhar novamente para essas coisas. Efésios capítulo 4, verso 25 a 29 diz, portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque
Nós somos membros uns dos outros. Entenda, quando você está dentro de um propósito na igreja, quando você está congregando, você está fazendo parte, as pessoas chamam o quê? Membresia, você está membrando ali. Então, isso significa que quando você entrega o seu corpo para mentira, quando você entrega o seu corpo para prostituição, quando você entrega a sua vida a expressões pecaminosas que te levam para longe de Deus, você está levando o seu irmão, você está levando o Espírito de Deus para pecar junto com você. Em qual sentido? O Espírito Santo não habita em você? Ele está vendo tudo isso que você está fazendo. Pode até esconder do pastor, pode até esconder do irmão, pode até esconder dos filhos, mas de Deus não esconde. As coisas estão cruas, nuas e patentes diante de Deus. Estão entendendo? Então, quando eu acabo levando, prejudicando os outros por conta da minha atitude dentro do corpo. Então, amados, leva a sério. Então, o que é uma igreja? É um conjunto de santos. É um conjunto de filhos de Deus que estão ali reunidos em função de Cristo. Entendeu? Então, por isso nós temos que levar a sério. Então, por isso que nós temos que repreender o nosso irmão para que ele se arrependa e ande em santidade. Porque o que ele faz acaba te afetando. O que você faz acaba afetando ele também como corpo. Quem está entendendo? O pecado de Acã trouxe consequência para toda Arraial. O pecado de Davi trouxe pecado para todo o povo, trouxe consequência para todo o povo. O pecado de Salomão, o pecado dos filhos de Salomão ali, trouxe uma divisão, trouxe uma expressão ali de separação. Então, entenda bem, dentro desses processos, o que Deus quer mover. Então, eu posso até... Então, eu posso até fazer, mas isso trará uma consequência. Então, nisso, o Espírito Santo vai mostrando e a gente tem que ir se posicionando. Portanto, arrependimento. O que é arrependimento? Virar as costas. O que é arrependimento? Mudar de mente. O que é arrependimento? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, tá falando, você pode até se irar, mas não peque. O que é pecar? Eu xingo, eu bato, eu gero um prejuízo, eu gero um dano emocional, ou... Então, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aí o problema, irmãos, é que a gente vai acumulando as coisas, acumulando, vai acumulando, acumulando. Quando estoura, é porque não abriu o coração, não orou, não entregou para Deus. E aí você vai acumulando. Irmãos, aí isso estoura. No físico, isso estoura no emocional, daqui a pouco estoura uma doença séria. Por quê? Acumulando ira, acumulando ira. Ah, tá tudo certo, não tem nada não, tem nada não, tem nada não. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava não furte mais, aquele mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então não saia da vossa boca, aí depois, então aqui tem os pecados de atitude, tem os pecados de ação, tem os pecados de omissão, aqui tem os pecados de fala. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra
apodrecida. Lembre-se, todas as vezes que eu xingo, eu tô invocando duas coisas: espíritos de miséria ou espíritos imundos, de imundícia e de miséria e imundícia. Miséria ou promiscuidade. Veja bem as expressões de a pessoa quando dá dedo, quando mostra o dedão feio, ou quando ela xinga. Ela invoca o quê? Pensa bem. Caipiroto. Então, quando a pessoa chama lá, desculpa a expressão, o nome desgraça, o que ela está invocando? Lembre-se, o que eu desejo para o outro vem sobre a minha vida. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, lembre-se, quando eu desejo algo ruim para o meu irmão, aquilo acaba voltando para mim. Quando eu desejo bem para o meu irmão, aquilo acaba voltando para mim também, de certa forma. Então, arrependimento, virar as costas, mudar a postura. Aquele que furtava não furte mais. E aí, mais lá à frente, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra apodrecida. Palavras são decretos, são sentenças. E sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade. Então, se não edifique, cale a sua boca. Coloca um zíper aí, costure. Mas não libere uma palavra. Primeiro, que você vai ter que prestar conta de cada palavra que você liberou. Você fala e esquece, né? No mundo espiritual, tá lá, registrado. Coloca lá um log, marca lá no relatório de palavras liberadas. Ó, liberou palavra tal, gerou tal consequência. A maldição é essa. Ou a consequência é essa. Ou, mas eu falei brincando, pastor. Tá bom. Satanás brinca brincando também. Ele faz o trabalho dele brincando também. Nossa, pastor, tá... Não, amados, eu quero que você preste mais atenção na qualidade das palavras que você está liberando sobre você e sobre os outros. Porque isso está sendo contado no mundo espiritual, independente das suas intenções. Pastor, eu sou nervoso mesmo. Começa liberando palavras que você é nervoso. Pastor, eu sou ansioso. Tá bom. Começa liberando essas palavras. Pastor, não precisa liberar, não precisa levar isso tão a sério. Levo sim, irmãos, porque o mundo espiritual leva isso a sério. Não brinque. Aí o homem, a mulher sofrem uma pressão, fala assim: ainda vou sumir, vocês ainda vão me matar. Eu conheci a história de uma mulher que ela falava assim: vocês ainda vão me deixar louca. E ela liberou tanto essa palavra. Agora, imagina o que aconteceu com ela. Vocês conseguem imaginar? Ela foi parar no hospital psiquiátrico. Num surto violento. Ela falou: nunca mais. Shalom, minha irmã, tudo bem? Deus abençoe. Bem-vinda. Então não deis lugar para o diabo. Se arrependa. Então arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de postura. Não é chorar. É provar que mudou. Amados, vamos lá. Uma das coisas que a Bíblia nos fala é que nós precisamos corrigir alguns irmãos. Para que eles sejam
Que eles aprendam a servir o Senhor de uma forma digna. Então, ele fala, olha, você chama o irmão um a um, não arrependeu. Se ele não arrependeu, chama uma testemunha. Se ele não arrependeu, leva para a igreja. Se ele não arrependeu, trata ele como gentil e publicano. Ou seja, talvez como uma pessoa que ainda precisa se converter. E começa o processo do zero de novo. Entendeu? Processo de correção 1. Chama ele. Processo de correção 2. Chama uma testemunha. Processo de correção 3. Leva para a igreja. Não quis arrependimento, trata como gentil e publicano, ou de repente o que se aplica ali é o desligamento. Por quê? Não quer mudança, não quer mudar, não quer se arrepender. Então, literalmente, é excluído da convivência ali com. Por quê? Vai ficando como um exemplo, um modelo de que eu posso servir a Deus de qualquer maneira. Ou eu posso servir a Deus vivendo uma vida de pecado constante. Ué, peraí. A palavra não está trazendo transformação na minha vida? Isso vai trazendo exemplos para os outros. Agora, principalmente quando é alguém do corpo eclesiástico, aí já não tem essa ideia de um a um. Ali é aquele que está exposto ao ministério já precisa ser exposto para a igreja imediatamente, para que os outros temam e não façam o mesmo. Então teve lá um homem, adulterou, faz parte do ministério, um pastor, um evangelista, um mestre, 5 ministérios ali, né? Alguém que está à frente, liderando, com uma paternidade, precisa ser exposto imediatamente. Porque é uma pessoa que já deveria ser madura e já entende das coisas. É bíblico, irmãos, isso que a Bíblia está falando. Alguém discorda aqui? Fala aí. Estou falando alguma besteira ou é bíblico isso que eu estou falando? É bíblico, pastor. É bíblico. Amém. Glória a Deus. Então, amados, a queda, ela produziu no homem uma mente que se rebelou contra Deus. E o arrependimento, ele reverte isso. Olha só, amados. Certa vez, Deus deu uma direção não, uma exortação para um rei. Ele falou, olha, começa a colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer. Imediatamente esse rei foi se quebrantar, foi se arrepender. E Deus teve misericórdia. Esse rei viveu mais quanto tempo? Quantos se lembram aí? Estou falando, essa aula de hoje tem que ser uma aula mais interativa. Não estou no monólogo, né? Espero eu. Escreve aí. Quantos anos Deus deu para aquele homem? 15 anos. Outro cara também, que foi um cara perverso demais. Acabe, marido de Jezabel. Era rei. Também tinha uma sentença contra a vida dele.
se arrependeu. Ele falou, olha, não vou tratar com você, mas seu filho vai, sua próxima geração. Cara, então quando alguém se desvia e não volta mais para Deus, vamos dizer assim, essa pessoa já foi avisada muitas vezes. Essa pessoa já foi repreendida muitas vezes. Deus tentou avisar ela de várias formas. Então tem gente que foi porque quis, Deus quis restaurá-la de todas as maneiras, e ela não quis arrependimento. Então o que que resta? O juízo. Não é porque Deus quis, é porque a pessoa quis. Entendeu? Amados, vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que caminhar é de uma forma séria, honesta diante do Senhor e diante dos irmãos. Sabemos que somos membros uns dos outros. Aquilo que nós fazemos pode trazer ali uma bênçãos para o meio do povo, pode trazer consequências ruins. Então, por isso eu preciso prestar atenção na forma como eu conduzo a minha vida e na forma como eu estou caminhando. Aí tem pessoas que falam, ah, não, pastor, então eu vou parar. Se for para prejudicar meus irmãos, eu não vou mexer, eu vou sair, vou... Não, irmãos, a postura é, cara, não tá mais fácil mudar de vida, ser transformado? Por que desistir? Então, quem não quer mudar, quem não quer mudança, para mim, a maior expressão é orgulho. Ou você quebra ele se humilhando e voltando para Deus e consertando as bases, ou o orgulho vai te derrubar. Ele precede a queda. Ou seja, é um passo antes da queda. É uma pré-queda. Orgulho. Tá aí, crente, dá um glória aí, pelo amor de Deus. Deixa eu... Glória! Eita, Jesus. Então, a queda produziu no homem uma mente que se rebelou contra Deus, então o arrependimento ele reverte isso. O arrependimento nos leva de volta para Deus e para a comunhão, para que haja renúncia e reconciliação. Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazendo essa expressão de que quem nos leva ao arrependimento é Deus. Então, ele vai começar a trabalhar em nós a partir do momento em que nós vamos buscando a presença dele. Olha só, Romanos capítulo 2, verso 4 vai falar assim, ó: ou desprezas a riqueza de uma bondade e tolerância, longanimidade, ignorando a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Então Deus vai falando, você vai achando que é coisa da sua cabeça, mas é o Espírito Santo tentando te mover. Ah, não, Senhor, eu sei que o Senhor não está feliz com isso, mas eu vou continuar desse jeito aqui. Chega um momento que você vai abafando essa voz e você fica insensível à voz dele. Mas você tem que ter uma noção. Todas as vezes que você se torna insensível à voz de Deus, você se torna hipersensível à voz do capiroto.
suscetível a toda sorte de pecados e inclinações. Um abismo chamando o outro. Um abismo chamando o outro. Então, o arrependimento, ele muda essa raiz. Ele vai mudando a nossa natureza. Não é só um conjunto de comportamentos. Deus, eu mudei meu conjunto de comportamentos. Não, amados. Aqui está falando de natureza. Deus quer mudar a sua natureza. Deus quer mudar seu nome, como mudou o nome de Jacó. Deus quer transformar essas maldições que te perseguem em bênção. Você não é obrigado a ser essa mesma pessoa chata e difícil de lidar. Deus quer transformar essa natureza aí, hein? João Batista chamava isso de fruto digno de arrependimento. Atos capítulo 26, verso 26, já caminhando aqui para o final, vai falar, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, portanto, nada se passou em algum lugar escondido. Mateus capítulo 3, verso 8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que são frutos dignos de arrependimento? É provar que você mudou. Tem pessoas que falam assim, cara, nem parece que esse cara aqui foi um cara que viveu tudo isso. Porque quem olha ele hoje, quem olha ela hoje, e quem olha essa pessoa atrás, não consegue conceber isso na sua mente. Cara, como que essa pessoa fala que foi uma pessoa tão coisada lá no mundo, se ela é tão... A pessoa que era, por exemplo, no mundo lá, ela é estourada, ela é sem educação, se transforma numa pessoa doce, amável, que escuta, sabe ouvir. É só o Espírito Santo. Então, esse fruto digno de arrependimento é prova que você mudou. São evidências claras, práticas de que você mudou. Eu só vou saber, irmão, se você realmente se arrependeu quando as suas atitudes mudam. Em relação a Deus, em relação à sua família, em relação ao próximo, em relação aos problemas. Você pode até mascarar as suas ações, mas as suas reações jamais. Você não consegue. Atos 26, Mateus 3:8. Então o arrependimento dessa forma, ela produz uma mudança, que é impossível se arrepender sem que esse arrependimento seja acompanhado por uma mudança de atitude. Amém? Então eu quero fazer 3 perguntas aqui para a gente meditar e já encerrar. O arrependimento tem sido exercitado em minha vida? Faça essa pergunta. Como eu reajo diante do pecado? Tipo assim, cara, se pecado não tivesse consequência, você pecaria? Simplesmente, você deixaria de pecar simplesmente porque você ama a Deus? E sabe que isso, de certa forma, entristece o coração dele? Tem exercitado arrependimento na sua vida? Arrependimento é provar que mudou. Arrependimento é quando eu mudo, não é quando eu choro. Inclusive, irmãos, quando nós vamos orar por libertação, por cura, ou com alguém, quando eles começam a chorar, de certo modo aquilo me dá uma agonia. Claro, existe o arrependimento, o choro de arrependimento, mas existem demônios que também podem se esconder atrás das emoções de alguém. Você sabia disso? Então, muitas vezes, eu vou ter que falar, ó, para de chorar. Repita aqui comigo isso aqui. Você está consciente de que isso aqui está te afastando de Deus?
Isso pode te levar para o inferno? Então, muitas vezes, você vai ter que pedir, de certo modo, para a pessoa engolir o choro. Não sei se é bem essa expressão, né? Tem gente que entende isso de uma maneira negativa, mas é literalmente, para de chorar, presta atenção no que eu estou te falando. Porque Satanás, irmãos, existe um tipo de demônio chamado as ninfas, as nereidas, as sereias, que elas se alimentam de muco e de choro. Mas não é um choro de arrependimento, é o choro de remorso. Então, por isso, muitas vezes nós temos que, dentro de um processo de libertação, de cura, sermos um pouco mais secos e duros ali naquele sentido, a ponto de cortar toda a interferência do inimigo se escondendo atrás das emoções, permanecendo ali. Vocês sabiam disso? Uhum. Então, terceira pergunta e última. Eu tenho me deparado com a cruz de Cristo diariamente? Deus, eu estou com vontade de falar um monte de coisa para aquela pessoa. Mas antes eu vou para sua cruz. Eu vou para a cruz aqui, Deus. Eu quero entregar esses pensamentos, sentimentos. Eu quero perdoar essa pessoa. Dizer que ela não me deve mais nada. Se é por uma questão prática, o Senhor quer que eu converse com essa pessoa e tenha uma conversa séria, uma conversa difícil com essa pessoa, para que esse assunto se encerre. Amém. Se o Senhor quer que eu me cale, eu vou me calar. Eu entrego esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções diante da sua presença e libero. Essa pessoa não me deve mais nada. Senhor, limpa o meu coração, porque a tua palavra diz que os limpos de coração verão Deus. E eu quero ver o Senhor em tudo, inclusive nessa situação. Se mostra, eu quero te ver nessa situação aqui, me dando livramento, me dando escape, ou simplesmente me fazendo amadurecer. Tenho me deparado com a cruz de Cristo diariamente? O arrependimento tem sido exercitado na minha vida? Como eu reajo diante do pecado? Ficam essas 3 perguntas para que você possa meditar em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da sua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento, pedindo para que o Senhor, Pai, venha sobre as nossas vidas, selando essa palavra, selando, Pai, esse mover, não deixando, Pai, com que essa palavra seja roubada dos corações e das mentes dos seus filhos e filhas, porque nós queremos crescer, Pai, nós queremos avançar, nós queremos romper, queremos quebrar, Pai, toda a mentalidade contrária àquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, Pai. Nos faça, Senhor, mudar essa rota e realmente nos voltar para o Senhor de uma forma profunda. Ativa, Senhor, essas verdades no nosso coração, não sejam apenas palavras voltadas ao vento, Senhor, mas que nós possamos voltar diversas e diversas vezes aqui, talvez para que nós possamos aprender. Nós queremos mais de Ti, Senhor, menos de nós, mais de Ti. Menos de nós, mais de Ti, menos de nós, mais de Ti, menos de nós, mais de Ti. Nos situa, nos aplique, nos coloque, Senhor, dentro dessa expressão da Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nos vemos no próximo Raízes. Nos vemos na próxima ministração. Amém? Deus abençoe.